Estamos hoje recebendo aqui nos estúdios da TV A Caminho da Luz o nosso querido Richard Simonetti, da cidade de Bauru, que veio lançar o seu 57º livro. E é com muita alegria que nós teremos hoje perguntas e respostas falando das coisas pertinentes à nossa doutrina espírita. Já que ele tem viajado pelo Brasil todo, já viajou também para o exterior para falar dessa doutrina tão bonita. Tudo bem, Richard? Tudo bem, Sérgio. É um prazer estarmos aqui novamente e, inclusive, fiquei surpreendido com os estúdios aqui. Tudo muito bem montado, né? Vocês estão de parabéns, um trabalho muito bom, muito importante em se tratando de divulgação da doutrina espírita. Richard, eu gostaria de começar a falar um pouquinho, porque esse ano de 2014 é um ano muito importante para todos nós. É o ano que o Evangelho segundo o Espiritismo completa 150 anos. Você tem feito muitas palestras sobre esse tema. Gostaria que você falasse um pouquinho da importância do Evangelho nos meios espíritas. O Espiritismo, como sabemos, ele tem um tríplice aspecto. É uma doutrina filosófica, que tem um aspecto científico e um aspecto religioso. O Evangelho segundo o Espiritismo foi uma tomada, a meu ver, uma tomada de consciência de Kardec, porque, em princípio, sabemos perfeitamente que Kardec evitava situar o Espiritismo como uma religião, ou os aspectos religiosos do Espiritismo, porque ele considera, isso está num discurso, talvez o último discurso que ele fez, ele considera que o termo religião está muito desgastado e ele está associado ao culto exterior. Quando você fala em religião, pensa-se logo em ritos e rezas, ofícios, oficiantes, né? Há toda uma estrutura teológica voltada para aspectos exteriores, digamos assim, de presença física nas igrejas, com ausência da consciência. Então, o religioso comum, muitas vezes, ele acha que está cumprindo o seu dever, simplesmente submetendo-se a determinados aspectos do culto exterior. Um exemplo, assim, o católico que vai à missa, né, muitas vezes ele acha que está cumprindo o seu dever frequentando a missa. E Kardec pretendia que o Espiritismo não fosse simplesmente uma religião voltada para o aspecto exterior, que ele deveria ir muito adiante, muito além dessa denominação de religião e nos oferecer as bases para a verdadeira religiosidade, com base naquilo que Jesus falou para a mulher samaritana, que dia viria em que Deus seria adorado, não nos templos, em Jerusalém ou na Samaria, porque Deus, diz Jesus, é Espírito, e em Espírito ele tem que ser adorado. Então, o ponto de vista de Kardec percebe-se claramente, já que, diz ele mesmo, não há uma maneira de fazer a distinção dos dois aspectos da religião. Quando você fala em religião, você está pensando em culto exterior, não dá para pensar em religião em outros termos. Então ele preferiu não usar o termo, não situar o Espiritismo como religião. Mas com o tempo ele foi percebendo, principalmente pelas mensagens que recebia da espiritualidade, grandes vultos do movimento cristão. Isso começou a acontecer depois do lançamento do Livro dos Médiuns, em 1861, e eram mensagens assim muito voltadas para comentários em torno do Evangelho. E com a assinatura de grandes vultos do movimento cristão, como Santo Agostinho, São Paulo, São Vicente de Paulo, São Luís, Erasto, Pascal, foram pessoas que pontificaram no movimento inicial do cristianismo ou que pontificaram depois, no desdobramento das atividades do movimento cristão. Ora, essas mensagens estavam sinalizando para uma interpretação religiosa do Espiritismo. Entendo que foi a partir daí que Kardec chegou à conclusão de que deveria reunir aquelas mensagens todas e enfeixá-las num livro, onde ele faria comentários em torno do Evangelho, ao mesmo tempo em que as manifestações seriam inseridas como um complemento aos estudos que ele iria desenvolvendo. Daí surge o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado no dia 28 de abril de 1864, que, a meu ver, era o lançamento da religião espírita. Kardec está demonstrando em o Evangelho segundo o Espiritismo que o Espiritismo tem um aspecto religioso que nós devemos observar. Ele tem características de uma religião nesse aspecto, não como um culto exterior,
mas aquela verdadeira religião que foi preconizada por Jesus, dizendo que Deus é espírito. O ato de adoração é um ato eminentemente pessoal entre nós e o Criador. Inclusive, a primeira edição saiu com outro nome, né, Richard? Ela era Imitação do a Evangelho. imitação do Evangelho, exatamente. Mas com o tempo ele chegou à conclusão que deveria mudar. E eu acho muito importante, eu tenho procurado destacar isso em palestras, muito importante a máxima de Kardec está na abertura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Você pega o Evangelho, está logo na abertura máxima. Fé verdadeira é aquela que deve encarar a razão face a face em todas as épocas. E Kardec estava propondo uma religião alicerçada na razão, na racionalidade. Vale destacar que há dois tipos de fé. Você tem a fé como confiança plena em alguém, em alguma coisa. Eu digo assim, eu tenho confiança em Deus, tenho fé em Deus. Quero dizer que eu tenho uma confiança plena em Deus. Pode acabar o mundo, essa confiança minha não vai se abalar. Essa fé, ela não reside no cérebro, reside no coração. É uma questão de personalidade, de individualidade. Você pode encontrar essa fé em pessoas simples, em pessoas letradas, é uma coisa muito pessoal. E tem a fé como crença religiosa. Quando eu digo para alguém, pergunto a alguém qual a sua religião, o cidadão fala, sou católico. Ele está dizendo que os princípios de sua religião são representados pelo catolicismo. Eu acho que é esse tipo de fé que Kardec está se referindo. Ele quer dizer uma fé, isso é uma convicção religiosa, em princípios religiosos, que tem que ser baseada na razão, baseada no raciocínio. E é uma coisa interessante, quanto maior é o conhecimento que a pessoa tem, quanto maior a sua cultura, maior a sua exigência quanto à racionalidade da sua crença religiosa. E daí a dificuldade das religiões tradicionais, porque elas normalmente são especulativas, baseadas em especulações dos teólogos que imaginam de onde viemos, porque estamos na Terra, para onde vamos, imaginam a vida no mundo espiritual, o paraíso, o céu, o inferno, diabos, anjos, tem uma série de ideias que são baseadas em especulações e que nós sabemos que são fantasiosas. Kardec pretende uma crença racional. Então, a crença espírita é baseada em informações da espiritualidade. Os princípios de nossa fé nascem a partir do conhecimento que nós temos do que acontece com o espírito ao desencarnar. Consequentemente, em contato com o mundo espiritual, nós temos noções de onde viemos, porque estamos na Terra, para onde vamos. Essa é a fé racional a que se refere Kardec. Ela tem que ser baseada na razão. Eu tenho que acreditar na existência do mundo espiritual, na continuidade da vida física após a morte do corpo, como um princípio que eu consiga provar ou demonstrar. Então, eu não estou especulando apenas o que é a vida espiritual. Estou me baseando em experiências que são feitas de contato com o mundo espiritual, e Kardec esmerou-se muito nesse particular. Ele submetia as manifestações dos espíritos ao que ele chamava de controle universal das manifestações. Ele submetia todas as respostas dos espíritos a esse critério. Isso é, ele pegava uma pergunta e apresentava vários médiuns. Depois ele cotejava as respostas, a ver se havia identidade entre elas. Os médiuns não se conheciam, não tinham contato entre si. E se houvesse unidade de pensamento nas respostas, ele podia dizer que se tratava de uma manifestação dos espíritos, e não algo da cabeça do médium. Essa foi uma das bases para que Kardec pudesse demonstrar, sob o ponto de vista de ciência, que a manifestação dos espíritos não é uma fantasia, ela exprime uma realidade. E fora isso, nós temos toda a chamada ciência espírita, envolvendo pesquisas e pesquisadores, principalmente com médiuns de efeitos físicos, que permitem a manifestação dos espíritos de uma forma visível e tangível. Né? O espírito se torna visível, ele pode ser tocado, vai ser visto pelos circunstantes. Essas experiências envolvendo inclusive grandes vultos da ciência, as experiências são atestados eloquentes da realidade da manifestação dos espíritos. Richard, nós vamos encontrar no livro Paulo e Estevão, naquelas obras lindíssimas, romanceadas,
onde Chico Xavier traz para nós a história do cristianismo redivivo. Num determinado momento, Paulo achava que naquele momento deveria esquecer o Velho Testamento e colocar apenas o Novo Testamento, que era o Evangelho apenas de Jesus. E a doutrina espírita traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa concepção, dividindo cada capítulo em duas partes, a obra de Jesus e instruções dos Espíritos, não é isso? Exatamente. O Kardec, ele sistematizou o estudo do Evangelho e, principalmente, ele enfatizou, nós podemos notar que praticamente em todos os capítulos, a abertura é uma citação de o Sermão da Montanha, porque, sem dúvida alguma, o que nós temos de mais fiel à realidade, aquilo que aconteceu em o Evangelho, e nós sabemos que há fantasias que foram colocadas, há interpolações, omissões, há deturpações, mas os próprios estudiosos, os exegetas, aqueles que fazem um estudo mais aprofundado dos textos evangélicos, eles consideram que o que há de mais autêntico no Evangelho é o Sermão da Montanha. Ali o pensamento de Jesus está sintetizado, apresentado principalmente, a meu ver, no Evangelho de Mateus, de uma forma muito coerente, muito interessante, coerente com o próprio pensamento de Jesus. Eu sempre comento que qualquer iniciante do estudo do Evangelho, ele tem, em primeiro lugar, que estudar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a base. E tudo mais que está no Evangelho, se fosse colocado de lado, nós não perderíamos em nada a essência do Evangelho. Perderíamos o exemplo de Jesus, quando ele se submete ao sacrifício da própria vida, inclusive, para testemunhar a sua missão, o seu trabalho. Mas quanto ao conteúdo da mensagem, está todo inserido em o Sermão da Montanha. Eu acho interessante que Renan foi um grande exegeta do Evangelho, inclusive ele faz um estudo aprofundado dos textos evangélicos, no livro A Vida de Jesus. Há vários livros, mas particularmente A Vida de Jesus, onde ele vai citando as interpolações que foram acontecendo, coisas que enfiaram e que não aconteceu realmente, coisas que foram deturpadas, e ele vai fazendo o levantamento total e no final do livro ele destaca que para ele o que há de mais autêntico no Evangelho é realmente o Sermão da Montanha. E Kardec certamente considerava assim, porque ele usou o Sermão da Montanha como base para o desenvolvimento dos temas apresentados em O Evangelho segundo o Espiritismo. Richard, João Evangelista, num determinado momento, narrando as palavras de Jesus, ele fala do Consolador prometido. Se vós me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei a Deus nosso Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Logicamente, nós sabemos que a doutrina espírita é o Consolador e o Evangelho segundo o Espiritismo é a fonte desse Consolador, não é isso? Exatamente. Num todo, eu entendo que há um realce para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, num todo, a doutrina espírita é aquele Consolador. Porque Jesus, a última ceia, a última oportunidade em que esteve com os discípulos, ele falou que mais tarde enviaria o Consolador, o Espírito de Verdade, que viria, isso é um destaque importante, viria lembrar os seus ensinamentos e viria trazer lições novas. Exatamente o que o Espiritismo faz. Ele lembra aquilo que Jesus ensinou. Porque muito daquilo que Jesus ensinou foi deturpado, foi esquecido. E o Espiritismo vem recompor para nós a realidade do pensamento de Jesus, enfatizando aquela máxima de Jesus que nós devemos fazer ao semelhante de todo o bem que gostaríamos nos fosse feito. O Espiritismo gira muito em torno disso. Mas ele é sobretudo o Consolador na medida em que no contexto ou no conteúdo da própria doutrina, nós temos essa consolação, não apenas em um Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, por exemplo, nós temos a revelação das vidas sucessivas. Kardec desenvolve, com base nas informações da espiritualidade, a ideia da reencarnação, que é profundamente consoladora, porque se nós não tivermos o conhecimento da reencarnação, se não aceitamos a reencarnação, fica tudo muito complicado aqui na Terra. Não encontramos explicações para as situações que se sucedem, porque há ricos e pobres, sãos e doentes, bons e maus, viciosos e virtuosos, atletas e paralíticos, gênios e retardados mentais. Por que essa diferença
sob o ponto de vista social, moral, intelectual, aqui na Terra. Por que tanta diferença? Então, vem o Espiritismo e nos explica que nós somos espíritos em processo de evolução, não fomos criados todos ao mesmo tempo, isso é importante destacar, não temos o mesmo grau de maturidade, não temos as mesmas experiências, a mesma desenvoltura, e vai daí essa diversidade que nós encontramos na Terra, com relação até à própria inteligência, a capacidade intelectual e tudo mais. E nos explica também o Espiritismo, através da reencarnação, que nós estamos colhendo hoje o que plantamos ontem. Aqui funciona a lei de causa e efeito, que é outro princípio espírita, segundo o qual nós sempre temos que colher o que semeamos, e sempre receberemos de volta aquilo que fazemos, a fim de aprendermos o que devemos e o que não devemos fazer. Então, associando a lei de causa e efeito à reencarnação, dá para explicar porque o cidadão nasce com uma deficiência física, por exemplo. Ah, ele nasceu, coitado, nasceu sem um braço, ou nasceu com o braço sem movimento, prejudicado, e daí você vai estudar o passado do cidadão, você vai saber que ele foi uma pessoa agressiva, ele bateu em muita gente, chegou até a matar hoje, sofre atrofia de um ou dos dois braços para aprender. Não é um problema de castigo, não é para ele aprender a conter os seus impulsos agressivos. O cidadão que bebe demais, numa próxima existência, ele, como o alcoolismo, como qualquer vício, ele não condiciona apenas o físico, mas condiciona o perispírito também, em decorrência do próprio espírito. O alcoólatra de hoje, ao reencarnar, ele vai ter tendência ao alcoolismo. E o que acontece? Na próxima existência, ele vai ter problemas que provocou no organismo perispiritual pela bebida, problemas na área do fígado. Ele não vai poder nem sentir cheiro de bebida. Que ele passa mal, porque ele estará sendo contido nas suas tendências inferiores. E ele pode reclamar, poxa, todo mundo bebe, eu quero beber um pouco, eu gosto tanto, não consigo. Ele está sendo reprimido, meu filho, contido para vencer o vício. Então, deficiências físicas, mentais, problemas que nós enfrentamos, problemas familiares, tudo tem uma explicação quando nós concebemos que já vivemos antes e que estamos colhendo hoje as consequências do que fizemos em vidas passadas. Quantos problemas há na família, por exemplo? Nós sabemos que as famílias estão assim conturbadas por um problema físico ou psíquico ou mental de um filho, né? De repente um filho com a síndrome de Down, mas meu Deus, pergunta à mãe, por que o meu filho? Por que não o filho do vizinho? Por que não o filho de minha irmã ou outra mulher qualquer? Porque o seu filho teve comprometimentos no passado, ele reencarnou com essa limitação para conter os seus impulsos inferiores, que ele desenvolveu no passado. E você provavelmente tem uma ligação com ele do passado, ou por afetividade, ou porque você o ajudou a enveredar para o terreno do erro, do vício, do comprometimento, e você hoje está aí para ajudá-lo no sentido dele se reerguer. Então aí é que nós temos, de uma forma muito clara, o Consolador prometido por Jesus. Você encontra explicação para tudo. Isso não quer dizer que a gente vai simplesmente se entregar à inércia, sem fazer nada. Não, nós temos a obrigação de melhorar sempre. Não é porque eu tenho um defeito físico que eu vou me entregar à inércia, achar que eu estou sendo castigado e eu não posso ter mais iniciativa. Não, você tem que ter iniciativa, você tem que fazer alguma coisa, se movimentar, porque é assim que nós evoluímos e é assim que nós valorizamos as experiências que nos são concedidas. Às vezes, Sérgio, a gente está na rua e vejo o cidadão que vem com um cartãozinho, sou surdo-mudo, né? Ele pede uma contribuição. Daí eu fico pensando, mas por que? O cidadão sendo surdo-mudo, por que ele tem que pedir esmola? Ele pode trabalhar. Hoje, nós sabemos que pela própria lei brasileira, qualquer empresa que tenha mais de 100 funcionários é obrigada a contratar de 1 a 2 funcionários que sejam deficientes físicos, para que eles tenham um mercado de trabalho. E é uma coisa interessante, Sérgio, lá em Bauru, por exemplo, as empresas têm dificuldade para encontrar, porque não há gente em número suficiente com deficiência física que tenha condição de trabalho que possa ser contratado. Então a empresa às vezes ela quer cumprir a lei, mas ela não encontra ninguém. Então o que eu quero dizer com isso é que um surdo-mudo, por exemplo, ele não está impedido de trabalhar, pelo contrário, ele vai ser até procurado. Basta ele querer, ele se preparar adequadamente. Então o surdo-mudo de hoje, ele conhecendo o Espiritismo, ele está sabendo que ele é surdo-mudo por uma razão específica relacionada com o que ele fez em vida anterior. Não foi um acidente biológico que lhe deu essa condição.
E sabendo disso, ele vai saber também que ele deve envidar esforços para se preparar a fim que numa vida futura ele esteja em boas condições, aproveitando as oportunidades, não se entregando à inércia ou se submetendo a viver aí de favores alheios. Não, eu vou lutar, vou fazer. Eu vejo muitos casos aí na história de pessoas que superaram limitações físicas, literalmente deram a volta por cima, né, por aí. Richard, nós estamos falando de vidas passadas, nós estamos falando das nossas experiências terrenas. A doutrina espírita nasceu dando um suporte muito grande para a ciência. E a ciência, logicamente, cresceu muito nesses últimos anos, principalmente a ciência do cérebro. Gostaria que você falasse um pouquinho esse tema tão palpitante que hoje nós temos visto tantas discussões em torno das grandes descobertas do cérebro. O que está acontecendo é o seguinte, o século XXI é chamado o século do cérebro. Hoje, modernos instrumentos de pesquisa permitem visualizar o funcionamento do cérebro. Hoje nós temos ressonância magnética, por exemplo, mais aprimorada, em que o cidadão vê o cérebro em funcionamento, o cientista. Então, várias pesquisas são desenvolvidas com o uso desse instrumental mais aprimorado, que permitem ver o que é o conteúdo do cérebro, né? Por exemplo, o cidadão ele examina um alcoólatra, o cérebro de um alcoólatra, um cidadão dominado pelo vício, ele vai ver que tem uma determinada área do cérebro que está afetado. Aquele outro que tem impulsos de violência, que ele não tem respeito pelo semelhante, né? Ele parece que perde esse sentido da civilidade, vão ver que ele tem uma área do cérebro afetada. Aquele outro lá que tem tendência a ser um psicopata, que vai matar um monte de gente, né? Ou que tentará matar, a área do cérebro está afetada. Então, os cientistas desenvolveram a ideia de uma ligação entre o que é o cérebro e o que é o indivíduo. Seria uma forma de demonstrar que o indivíduo é o seu cérebro. Então, seria um dinamopsiquismo envolvendo uma interferência do cérebro no comportamento do cidadão. Então seria essa a ideia dos cientistas. E isso daí é uma coisa muito séria, porque de repente você vê o indivíduo encontrar justificativa para o que ele faz, considerando que está registrado no cérebro. Isso futuramente poderia até envolver questões aí de crimes, de tribunais, que o cidadão poderia justificar o seu comportamento dizendo que há um problema no seu cérebro, que o induz a esse tipo de comportamento. Eu até brinco, lembrando uma experiência de um cientista, que ele diz que o próprio adultério seria um jeito encontrado pela natureza para preservar a espécie humana, né? No sentido de que quanto maior a promiscuidade sexual, maior a possibilidade de nascer crianças, e a espécie humana estaria preservada, né? Eu até brinco, Sérgio, dizendo que o marido está sendo processado pela mulher em virtude de adultério, e ele perante o juiz diria, não, mas o senhor juiz, eu não tenho nada com isso não, eu sou um homem que respeito a minha mulher, os meus filhos, eu amo muito a minha família, não quero me separar. Agora o problema é meu cérebro. Meu cérebro é que me induz a pular a cerca, né? Fazer a coisa errada, porque está registrado no meu cérebro. Quer dizer, ele está justificando o comportamento dizendo que está registrado no cérebro. Imagina o ladrão diante do juiz. Senhor juiz, eu sou um homem honesto, cumpridor de meus deveres, eu sei que é pecado roubar, mas são os meus neurônios que gritam o tempo todo na minha intimidade, roubar, roubar, e eu não resisto. Isto é, o cidadão estaria justificando o seu comportamento dizendo que está tudo registrado no cérebro. Agora, os que combatem o espiritismo, aqueles que não acreditam na reencarnação, e os fundamentalistas religiosos, eles pegam essa bandeira para dizer que a reencarnação não existe. Está vendo? A ciência está provando que não existe reencarnação. Que nós somos o nosso cérebro. De acordo com aquilo que está no nosso cérebro, vai ser o nosso comportamento. Querem com isso ridicularizar os espíritas e dizer que não existe nada de lei de causa e efeito, nada de reencarnação. Eu acho interessante que nós poderíamos admitir esse tipo de comportamento no materialista, agora no espiritualista não. As religiões são espiritualistas, quer dizer, católico, evangélico, protestante, budista, somos todos espiritualistas.
E se eu acredito na existência de Deus e que Deus é justiça, eu não posso admitir que o cidadão tenha um comportamento A, B ou C simplesmente de conformidade com a conformação do seu cérebro, num paralelismo neuropsicofísico. Essa seria a ideia. Você é o cérebro. Mas peraí, Deus está sujeito à biologia ou a biologia é instrumento de Deus? Essa é uma questão importante para ser considerada. Quando o indivíduo nasce, quando há a formação dos elementos hereditários, Deus está jogando dados conosco, ele pega os elementos hereditários e atira como quem atira dados, e de acordo com o que cai, com a combinação que cair, vai ter um gênio ou um retardado mental, um santo ou um facínora, um homem bom ou um homem mau. Aí alguma coisa é errada. Se eu eliminar Deus, tudo bem, mas se Deus existe e ele é a justiça, eu não posso admitir que a estrutura da personalidade esteja condicionada ao cérebro, de acordo com a combinação de elementos hereditários. E é o que eu pergunto sempre, Deus está sujeito à biologia? Não é a biologia um instrumento de Deus? E mais ainda, o cérebro é o agente ou é o gerente do espírito? Quer dizer, quem gerencia é o cérebro? Ou o cérebro é o mero instrumento do espírito? Esse é o problema que deve ser levado em consideração quando nós estudamos o assunto. Agora, aqueles que combatem o espiritismo cometem o pecado capital de todos aqueles que combatem o espiritismo, a maior parte pelo menos. Não conhecem doutrina. Eu acho um absurdo que o cidadão combata um princípio que ele desconhece. Então, qualquer pessoa que queira combater o espiritismo tem a obrigação de estudar a primeira doutrina. Estude as obras básicas com cuidado. Depois você vai criticar, porque se a pessoa que combate o espiritismo e que lança essa ideia absurda de que nós estamos sujeitos ao nosso cérebro, se se desse ao trabalho de estudar o Livro dos Espíritos, veria que na questão 370, Kardec pergunta exatamente isso, se as condições morais e intelectuais do espírito estão subordinadas ao cérebro. E o mentor fala, não podemos confundir efeito com causa. Não é o cérebro que faz as condições morais e intelectuais do espírito. É o espírito que faz as condições morais e intelectuais do cérebro. Isto é, quando nós reencarnamos, nós tendemos a imprimir em nosso cérebro, na combinação de elementos hereditários, aquilo que nós somos. De forma a termos um corpo compatível com o que nós somos, com a nossa maneira de ser e de agir. O perispírito, como sabemos, é a forma da forma física. O que eu fiz de errado ou de certo no passado está registrado no perispírito. Ao reencarnar, eu vou imprimir na combinação de elementos hereditários aquilo que eu sou e aquilo pelo qual eu necessito passar. É como se nós fôssemos construir uma casa, os elementos hereditários seriam os tijolos fornecidos por nossos pais. Então eu vou usar esses tijolos. Agora o tamanho da casa, se vai ser um palacete ou vai ser uma choupana, se vai ser uma casa sofisticada ou muito humilde, vai depender do construtor, que é o dono da casa, que é o espírito, usando o quê? O mapa da casa. O mapa da casa é o perispírito. Então é o perispírito que vai imprimir no cérebro características da personalidade do espírito que reencarna. Se o cidadão foi alcoólatra no passado, ele vai ter no registro do cérebro a tendência ao alcoolismo. Ele traz isso. O cérebro apenas registra a tendência do espírito. O cérebro não faz o comportamento do indivíduo. Ele é o registro da tendência do indivíduo, tanto para o bem quanto para o mal. O cérebro terá características que o cientista vai examinar o cérebro e está vendo, está tudo impresso no cérebro. Está impresso no cérebro. Mas está impresso no cérebro aquilo que está no espírito. Dr. Hernani Guimarães Andrade, o grande parapsicólogo espírita, já desencarnado, que para nossa felicidade morou durante os últimos 13 anos de vida lá em Bauru, ele inclusive montou um curso de espiritismo científico que nós temos até hoje lá, ele deu os fundamentos do curso. Ele tinha um exemplo que eu acho muito interessante. Ele pegava, Sérgio, uma folha de papel. Fala, você pega uma folha de papel e coloca limalha de ferro em cima. A limalha de ferro é o ferro em pó, quase em pó. Eu boto um ímã embaixo. O que vai acontecer? A limalha vai se movimentar e vai formar um desenho compatível com o campo magnético do ímã. Então o exemplo é perfeito no processo reencarnatório.
Os elementos hereditários, isto é, a limalha de ferro, são os elementos hereditários fornecidos pelos nossos pais. O ímã é o perispírito. Então, é o perispírito que vai agregar esses elementos hereditários de forma que o espírito, ao reencarnar, tenha um corpo compatível com as suas necessidades, com a sua maneira de ser, com aquilo que ele traz consigo. Então, o corpo vai sempre refletir o que é o espírito. Ele não vai condicionar o cidadão. Não é ele que vai determinar o comportamento do cidadão, porque ele é apenas um agente do espírito, ele não é o gerente do espírito. Richard, nós temos, com a obra maravilhosa de Francisco Cândido Xavier, nós temos a obra famosa de André Luiz, que hoje é estudada inclusive nas universidades, nos campos científicos. Dentro de tudo isso que você está nos colocando, o que André Luiz contribuiu para a nossa ciência? Bom, o André Luiz, eu considero o André Luiz quase que uma revelação dentro da revelação espírita, porque aquilo que Kardec falou em pequeno, André Luiz desbravou, ele distendeu e nos mostra em tamanho enorme. Kardec nos dá uma ideia da vida espiritual. Kardec fez um prodígio, né, que foi o lançamento da doutrina espírita, com todo o trabalho que ele realizou, uma coisa fantástica. Eu, quando estudo a vida de Kardec, eu fico impressionado com a capacidade dele. Ele conheceu praticamente o fenômeno mediúnico em 55, né, 1855. Em 57 ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos com uma doutrina já codificada. Em 2 anos ele codificou o Espiritismo. A capacidade de Kardec foi um negócio extraordinário, considerando ainda que ele não tinha computador, ele era manuscrito. Ele não tinha a facilidade que nós temos hoje para escrever um livro, por exemplo. É um negócio altamente complicado, muito complicado. Em 2 anos ele codifica a doutrina espírita, lança o primeiro exemplar de O Livro dos Espíritos, a primeira edição, continuou publicando livros, fez a Revista Espírita, que cada volume, cada mês da Revista Espírita é um pequeno livro, né? Incrível o que ele fez. Mas com todo esse trabalho, que nós podemos assim dizer que foi durante uns 12 anos, Kardec não teve tempo, nem havia naquela época condições para uma incursão mais ampla nos domínios da espiritualidade. E eu diria também que, não obstante ele dispor de ótimos médiuns, nós não tínhamos naquela época um médium da cultura, da grandiosidade, da grandeza mediúnica de um Chico Xavier. Chico, eu entendo que ele veio muito bem preparado para oferecer essa visão mais ampla das realidades espirituais que André Luiz nos oferece. Então eu considero o André Luiz uma das coisas mais importantes do movimento espírita. Ele descerra a cortina, em definitivo, que separa a terra do além e nos mostra a vida espiritual. Como é que nós vivemos no mundo espiritual, o que acontece conosco, o desdobramento das nossas atividades, né, a interligação que existe entre o mundo espiritual e o físico, a influência dos espíritos, o que nós estamos vivenciando hoje, consequência do que fizemos ontem, o que vai acontecer conosco quando desencarnarmos, como seremos acolhidos. Nos fala do umbral, esse universo que nós temos na vida espiritual, imenso, esse continente espiritual, habitado por tantos e tantos espíritos, não apenas aqueles que se comprometeram com o mal, mas aqueles que foram omissos também, que não levaram em consideração que a Terra é um planeta onde nós estamos reencarnados e cujo principal objetivo é a nossa evolução. Nós temos que evoluir, tanto no sentido moral quanto intelectual, temos que nos mexer. E há uma tendência para o cidadão para ele se acomodar em determinada época da vida, principalmente depois da aposentadoria. Então, o que acontece? O cidadão entra em ritmo de marca-passo espiritual. Quando desencarna, vai parar no umbral, né, onde ele vai ter tempo para pensar um pouco na sua omissão, na falta de cuidado em relação aos objetivos da existência humana. Então, essa visão que André Luiz nos oferece do mundo espiritual, ela é profundamente esclarecedora, ela é consoladora, é estimuladora e é, sobretudo, uma advertência para todos nós, com relação aos cuidados que devemos ter com a nossa vida, no desdobramento das nossas atividades. Agora está acontecendo, é bom a gente lembrar coisas que acontecem no meio espírita. No meio espírita acontece de tudo, né?
Né, Sérgio? Tem coisas aí, eu tive a oportunidade de ouvir algumas palestras de confrades nossos, muito inteligentes, cultos, mas que encasquetaram a ideia de que a obra de André Luiz é uma fantasia, que não existe mundo espiritual, que falar em mundo espiritual feito de coisas semelhantes à Terra é um absurdo, porque a vida espiritual, Kardec não falou nada a respeito disso. Ele fala de um trânsito pela espiritualidade, não por cidades do mundo espiritual, não fala a respeito de tudo aquilo que André Luiz descreve. Bom, o Kardec não falou porque não teve tempo, é o que eu falei, não fez uma incursão mais ampla para a espiritualidade. E eu sempre pergunto para aqueles que não acreditam no mundo espiritual semelhante ao mundo físico, eu pergunto como é que você acha que é o mundo espiritual? Se você acha que não é mais ou menos igual ao mundo físico e que a Terra é uma cópia, na verdade, do mundo espiritual, como é que você acha? Vamos considerar o seguinte, nós sabemos que existe o perispírito. Há dois elementos constitutivos no universo, que é espírito e matéria. Espírito é o ser pensante, todos nós somos espíritos, agora o resto é tudo matéria. Consequentemente, o perispírito é feito de matéria também. Kardec falava em matéria quintessenciada, a quintessência da matéria, mas é matéria. Então o cidadão desencarna. Nós sabemos pela doutrina também que o nosso perispírito vai nos acompanhar sempre. Ele vai se tornando cada vez mais sutil, mas ele sempre será o veículo de manifestação do espírito no plano onde ele atua. Aliás, é o perispírito que nos permite identificar o espírito que se manifesta, quer dizer, para o vidente. Como é que o vidente sabe que aquele espírito que está se manifestando é o senhor Epaminondas? Sabe porque ele está vendo o senhor Epaminondas. Mas como? O espírito é uma luz que irradia, como dizem os mentores espirituais a Kardec, como é que ele está vendo o senhor Epaminondas se o espírito é uma luz irradiante? Ele está vendo porque essa luz irradiante, que é o senhor Epaminondas, está vestindo o seu perispírito, que é o corpo físico, e guarda, quanto à morfologia, uma semelhança, uma identidade com o corpo físico. Então ele vê o senhor Epaminondas. E o senhor Epaminondas, ele tem um perispírito que é feito do quê? De matéria. Ora, se a matéria tem que ocupar lugar no espaço. Se ocupa lugar no espaço, tem que viver no mundo de formas materiais também, embora numa outra faixa de vibração. Mas o mundo espiritual é um mundo feito de matéria. Eu diria até, Sérgio, que quando nós falamos em mundo espiritual, nós estamos usando um termo inadequado. Não existe mundo espiritual. Existe mundo menos material. Porque o mundo espiritual é feito de matéria também. Tudo é matéria. Agora, vai para o mundo espiritual, é uma outra matéria, quintessenciada, que não é visualizada pelo médium vidente, não vê o mundo espiritual o tempo todo, a não ser em transe. Por quê? Porque nós estamos revestidos de matéria densa que inibe as nossas percepções espirituais. Então, isso daí é uma coisa, é só pensar um pouco, você vai ver que ter um mundo mais ou menos igual ao mundo físico é uma necessidade para o espírito que desencarna. Senão, o perispírito iria transitar por onde? Será um princípio feito de matéria também. Os físicos têm sempre ideias que aparentemente são absurdas. Né? O físico vem com ideias, é um negócio absurdo, não tem nada a ver. Que acabam sendo comprovadas pela experiência, é interessante. O Einstein, por exemplo, quando ele formulou a teoria da relatividade, parecia uma grande fantasia, que com o tempo foi sendo parcialmente e, por fim, totalmente comprovada com experimentos científicos. Então, os físicos concebem hoje a existência de N universos paralelos, que se interpenetram, que se influenciam, e de tal forma que hoje nós podemos ter um universo paralelo. No universo paralelo podemos ter um planeta semelhante à Terra, com gente igual a nós, vivendo nesse planeta aqui, num mundo que não é o universo onde vivemos, é um universo paralelo. Mas feito do quê? De matéria também. Não é? É tudo feito de matéria. Então o mundo espiritual é um universo paralelo feito de matéria. A gente vai para lá, tem que ter forma e coisa, porque eu não imagino matéria sem forma e sem coisa. Então normalmente tem que haver. E é interessante notar que hoje os físicos, eles concebem que não há espaço vazio no universo. Tudo é ocupado por matéria. Acontece que o nosso instrumental científico permite detectar apenas mais ou menos 10% da matéria que existe no universo. Então, o resto da matéria
é chamada de matéria negra, ou matéria escura, ou matéria invisível. Os físicos sabem que essa matéria existe, mas ela não é detectável. Agora eu pergunto, não será essa matéria invisível formada pelas várias dimensões do mundo espiritual, mundos paralelos, que coexistem com o nosso mundo, embora nós não tenhamos percepção deles? Então dá para perceber que a própria física, ela vai se aproximando do espiritismo. Eu sempre digo que não é o espiritismo que vai provar a realidade da vida além túmulo, é a física que vai demonstrar no desdobramento das suas ilações que existe um mundo espiritual, que na verdade é um universo paralelo ao nosso, por aí. Richard, nós temos visto hoje o movimento espírita crescer de uma forma bastante ampla, mas ao mesmo tempo vemos também muita falta de estudo no movimento espírita. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, você tem viajado o Brasil todo, o que está faltando para que nós no movimento espírita comecemos a ter um pouco mais essa visão que o mundo espiritual está nos passando? Eu diria que não é um problema do espírito, é um problema do brasileiro, de modo geral, né? O brasileiro é de pouco estudo, de pouco se interessa em estudar, em desenvolver conhecimentos a respeito da vida, a respeito da nossa posição no universo, de onde viemos, para onde vamos. As pessoas ficam muito pela rama. Isso não pode acontecer com o espírita, porque o espiritismo é uma doutrina que exige estudo. Para nós entendermos bem o espiritismo e fazermos aquilo que o espiritismo pretende, esse processo de renovação da humanidade, é fundamental o estudo. Nós estávamos falando em o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu lembro uma mensagem do Espírito de Verdade, que a meu ver, essas mensagens do Espírito de Verdade vêm da esfera do Cristo, né? Pelo próprio conteúdo, dá para perceber. Nós não temos nenhum médium aqui na Terra para receber o pensamento de Jesus, mas elas vêm por intermediação do plano espiritual, e na mensagem que está registrada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade fala uma coisa que eu acho muito importante. Ele dá uma orientação para os espíritas em duas partes. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Vamos respondendo a sua pergunta, Sérgio, ficar na segunda orientação, né? O instruí-vos. Isso é uma orientação do Espírito de Verdade. Quer dizer, uma orientação que vem da esfera do Cristo. Nós temos que estudar a doutrina. Temos que conhecer. Não podemos esquecer que o Espiritismo é a mensagem mais importante que existe na Terra, emanada da espiritualidade. Não há nada tão claro, objetivo, grandioso quanto o Espiritismo. O Espiritismo está numa vanguarda, num processo de esclarecimento, de orientação para a humanidade, para a construção de um mundo melhor, né? A promoção de nosso planeta na sociedade dos mundos, deixando a condição de mundo de expiação e provas, onde o egoísmo predominante nos corações é o elemento gerador dos males humanos, para a condição de mundo de regeneração, onde consciências despertas em relação aos objetivos da vida elegerão serviço no campo do bem por supremo recurso de evolução, né, de refazimento, de crescimento espiritual. Então, para que isso aconteça, é preciso que as pessoas se esclareçam, que tenham noção dos porquês da vida, porque estamos aqui, para onde vamos, de onde viemos. E o Espiritismo nos oferece isso. Mas ele exige estudo. Se nós não estudarmos, nós podemos cair na fantasia, envolvendo o próprio processo mediúnico. Nós vemos aí muita fantasia hoje no movimento espírita, fantasia até comprometedora em relação aos objetivos da doutrina, por falta de estudo das pessoas, de empenho no sentido de compreender bem o que é o Espiritismo, o que ele significa, como nós devemos lidar com o fenômeno mediúnico. Tem coisas acontecendo aí no fenômeno mediúnico que são do arco da velha. Um confrade estava me contando que ele participou de uma reunião mediúnica num centro, em que em determinado momento um médium lá começou a mugir, como se fosse um boi. E ele até se assustou, poxa, um mugir de boi no médium. E o dirigente da reunião procurou tranquilizá-lo, dizendo, olha, você não se preocupe não, que é a Bolinha, a vaca da minha propriedade, que desencarnou na semana passada. Eu já pedi aos vaqueiros do além que a conduzam aos pastos do mundo espiritual. Ah, que bobagem, que bobagem.
Como é que uma vaca se manifesta numa reunião mediúnica? A vaca é um princípio espiritual em evolução. Ela não tem o pensamento contínuo, não tem a mínima possibilidade de iniciar um processo de manifestação numa reunião mediúnica. Agora, por que acontece isso? Ignorância, mera ignorância, da parte daqueles que estão trabalhando com esse médium, ignorância do próprio médium, né? Que acaba muitas vezes envolvido até, eu diria até, por um processo de obsessão. O obsessor quer brincar às vezes com as pessoas e ele fica desenvolvendo iniciativas dessa natureza, que a pessoa ou o grupo, por falta de estudos, não consegue separar. Em O Livro dos Médiuns está bem claro, tem um capítulo que fala sobre os animais e diz que eles não têm condição de se manifestar numa reunião mediúnica. Eu participei de uma outra reunião, nós sabemos que uma coisa importante que nós precisamos estar bem conscientes é de que os espíritos que se manifestam para receber ajuda no centro espírita, em sua maior parte, eles não têm a mínima noção da sua condição de desencarnados. Por quê? Falta de preparo para a vida espiritual. O cidadão teve uma vida muito voltada para o imediatismo terrestre, muito voltada para os interesses aqui da matéria, então o cidadão vai para o mundo espiritual, não há espaço na sua cabeça para identificar a vida espiritual. E ele fica meio perdido lá, um desmemoriado, às vezes não lembra nem do nome, totalmente perdido. E ele é levado para a reunião mediúnica, porque ele, no processo mediúnico, ele se fortalece, é como se pegássemos alguém que estivesse aí catatônico, e você dá um poderoso estimulante, o cidadão acorda. Seria mais ou menos isso. O objetivo da reunião é você ajudar o espírito a vencer o trauma da morte relacionada com o tipo de morte que ele teve e prepará-lo, induzi-lo à oração, que é o melhor recurso para o espírito ser bem atendido. No entanto, eu vejo que os dirigentes de sessões mediúnicas, isso aconteceu nessa reunião da qual eu participei, eles acham que doutrinar, ajudar o espírito é dizer para ele que morreu, né? E esse dirigente falava na lata: meu amigo, você morreu, você não percebeu que você está morto? Você escafedeu-se, você foi para o mundo espiritual, você desencarnou. Então acorda, rapaz, acorda, você está morto. E eu vejo dirigente que, às vezes, no propósito de convencer o espírito que ele desencarnou, insiste: olha, eu contemplo o seu cadáver, veja o seu cadáver aí, olha, ele está entrando em decomposição, isso é você. Quer dizer, parece filme de terror, né? Você vai apenas complicar ainda mais a vida do espírito, que está ali para receber uma boa palavra, né? Um convite à oração, uma vibração boa, você vai ficar incutindo medo na cabeça dele. O dirigente não pode, não deve dizer para o espírito que ele desencarnou. Se fosse para dizer que desencarnou, os mentores fariam isso no mundo espiritual com muito mais competência. Ele está ali para receber ajuda, está ali para receber uma boa palavra, um estímulo, uma oração, para que ele possa depois ser ajudado pelos mentores espirituais. E esse confrade, na reunião da qual eu participei, eu achei interessante que ele terminava o diálogo, que na verdade era quase que um monólogo, né, com o desencarnado, dizendo: ó, irmão, você morreu, agora você sobe, irmão, que você morreu. Daí eu perguntei para o dirigente: mas subir por quê? Por que você está mandando o espírito subir? Não, para subir para o mundo espiritual. Mas peraí, mundo espiritual é uma projeção do mundo físico, não fica lá no alto, né? Olhem a falta de conhecimento desse dirigente. Não tem noção nenhuma do que é o processo mediúnico, não tem noção nenhuma de que o mundo espiritual é uma projeção do mundo físico. Não existe um mundo espiritual lá no alto. O mundo espiritual começa aqui onde nós estamos. Onde nós estivermos aqui na crosta é o mundo espiritual, que nós não vemos porque estamos revestidos de matéria, um corpo denso que inibe as nossas percepções, né? Agora, isso tudo o que é? Ignorância. Ignorância. Enquanto essa ignorância, enquanto essas manifestações ocorrem simplesmente no âmbito de pequenos centros espíritas, não causam grandes transtornos, ficam aí pura e simplesmente como folclore espírita. Agora, o problema é quando nós temos médiuns de boa capacidade mediúnica, que desenvolvem um bom trabalho e de repente começam a veicular fantasias como se fossem realidades propostas pelo mundo espiritual. Nós temos hoje muitos médiuns fazendo revelação. Depois que Chico desencarnou, destamparam a revelação. Tem muitos médiuns, dotados, diga-se de passagem, de boa condição mediúnica, mas que acabam se envolvendo com ideias que não dizem respeito às realidades propostas pela doutrina espírita
e semeando confusão no meio espírita, né? Acabam semeando, está cheio de médium, assim, é uma pena. Eu acho que falta o espírito crítico do médium, daqueles que o assessoram, espírito crítico das editoras que publicam seus livros, espírito crítico da parte das pessoas que leem, das livrarias que vendem o livro. Tem espírito crítico, tem que ver isso aí. Não é uma coisa que interessa ao movimento espírita, não interessa a nossa edificação espiritual. Então nós temos que lembrar a orientação do Espírito de Verdade, espíritas, instruí-vos, porque essas fantasias todas não estariam circulando no meio espírita se os espíritas se dessem ao trabalho de estudar a doutrina. Porque tem muita gente que gosta de fantasia, e está gostando dessas fantasias. É uma pena. Isso acaba conturbando o próprio movimento. Richard, um dos seus livros, que talvez seja o best-seller, que é Quem Tem Medo da Morte, mais ou menos vem trazer para nós uma bela orientação sobre esse momento que todos têm de medo na Terra, que é a morte. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa obra. Inclusive esse livro realmente você falou a verdade, ele é um best-seller, ele vendeu mais de 250 mil exemplares. Vende bastante, ele é procurado até hoje, é desses livros que vão vender sempre. Porque nesse livro eu faço uma abordagem da morte numa linguagem até bem humorada, né? Eu acho que nós temos que quebrar um pouco esse aspecto tétrico, terrível da morte. A morte é um retorno ao lar, né? O nosso lar é o mundo espiritual. A Terra pode ser para nós uma oficina de trabalho, uma escola, uma prisão, um albergue, depende do que estejamos fazendo aqui, mas não é o nosso lar. Nosso lar está no mundo espiritual. Então nós temos que ter essa noção, essa clareza de visão, para que a morte não seja para nós uma coisa do outro mundo, né? Quando o cidadão está para morrer, um ente querido, a gente vê o desespero se instalar nas pessoas, né? Como se fosse a pior coisa. A morte não é a pior coisa que possa acontecer. A morte é um processo de libertação. Nós estamos regressando ao mundo espiritual, que é a nossa pátria. Então, nesse livro, eu faço uma abordagem bem ampla do processo da morte, né? Contando uma história da morte de um homem e mostrando como vai acontecendo. O espírito vai desencarnando, como é que ele retorna ao mundo espiritual. E aí a gente pega vários aspectos da morte. Questão da eutanásia, questão do suicídio, mortes violentas, morte de crianças, mortes prematuras, né? Então, todos os aspectos que possam envolver a problemática da morte, eu abordo ali em capítulos curtos, né, até com uma ilustração bem humorada, procurando mostrar que a morte não é um bicho de sete cabeças e que se nós estivermos bem preparados, porque o importante é isso, é estar bem preparado, para quando chegar a nossa hora, nós temos um desencarne tranquilo, equilibrado, e regressemos à pátria espiritual felizes. Tem que haver tristeza para aquele que retorna. Está retornando para a sua casa. A nossa casa é o mundo espiritual. Aliás, Sérgio, um livro que eu tenho recomendado muito, inclusive em estudos, em grupos mediúnicos. Quando nós estamos começando um grupo mediúnico lá no Amor e Caridade em Bauru, diga-se de passagem, nós temos dezenas de grupos mediúnicos, né, uma estrutura para a formação de grupos mediúnicos. Eu sempre recomendo a leitura do livro Voltei, de Irmão Jacó. Na verdade, um pseudônimo de Frederico Figner, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira. Eu acho esse livro muito importante, que todo espírita deve ler, todo grupo mediúnico deve estudar, porque é o testemunho de um espírita desencarnado. Ele vem dizer, pela maravilhosa mediunidade de Chico Xavier, o que aconteceu com ele quando ele desencarnou. Eu acho isso formidável. Então você vai saber o que o espera como espírita, dependendo do tipo de vida que você teve aqui. E uma coisa que me impressionou muito em Figner, ele dizia, o Figner, diga-se de passagem, ele foi um homem bom, ele foi um homem rico, ajudou muito a Federação Espírita Brasileira, ajudou muito o movimento espírita, ajudou muita gente, foi uma figura ilustre do movimento espírita. Mas ele, através de Chico Xavier, ele diz que faltou a ele um empenho maior, que é o empenho da própria renovação, de superar, não que ele fosse um homem mau, não, de maus bofes, mas ele, principalmente na sua condição de homem rico, ele tinha uma personalidade meio impositiva, né? Meio de fazer prevalecer a sua vontade, e ele sente que isso lhe estava prejudicando muito no mundo espiritual. Ele sentiu o impacto de não ter feito essa reforma íntima tão preconizada pelo Espiritismo, né? Que é você mudar os seus hábitos e costumes, mudar principalmente aquilo que não é totalmente compatível com os valores do Evangelho.
Eu acho interessante, ele diz que ele foi muito mais um apaixonado pela ideia elevada do que realizador dela no mundo. Essa expressão de Figner é muito interessante. É o que acontece, né, com o espírita que está empenhado na doutrina, que está trabalhando, né, que está fazendo alguma coisa. Muitas vezes nós somos mais apaixonados pela ideia espírita elevada do que realizadores do espiritismo na Terra. Porque para realizar o espiritismo na Terra, nós precisamos, em primeiro lugar, é fundamental, é inadiável, é a reforma íntima. Porque a maior pregação que podemos fazer do espiritismo é pelo nosso comportamento, né? A melhor maneira de difundir a doutrina espírita é pelo nosso exemplo. Quer dizer, eu lembro Paulo de Tarso, né, quando ele diz na primeira epístola aos Coríntios, ainda que eu tivesse a linguagem dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, nada seria, né? Então, eu acho que a caridade para conosco e para com o semelhante é fundamental, a fim de que nós possamos, em qualquer postura, em qualquer posição no meio espírita, desde a mais humilde, a de maior destaque, sermos elementos de divulgação do espiritismo, pelo nosso exemplo, para que as pessoas apontem e digam, olha, aquele cidadão lá, ele está contribuindo realmente para a divulgação do espiritismo, com o seu comportamento. Uma pessoa cordata, equilibrada, eu vejo nele o próprio espiritismo. Beleza, se um dia alguém pudesse olhar para nós e dizer, olha, aí está o verdadeiro espírita, ele é o divulgador da doutrina espírita, não por palavras, mas por ações, pela sua maneira de ser, pelo desdobramento do seu trabalho. Muito importante isso. Richard, há um fato interessante. Chico Xavier, ele diz que o livro para ele, cada vez que ele então publicava um livro, era um filho que ele colocava no mundo. Acredito que você também, como um escritor, tenha esta mesma visão. E eu gostaria inicialmente de te agradecer porque você está fazendo o lançamento de um livro aqui em Itapira antes de o lançar em Bauru. Isso para nós aqui da TV A Caminho da Luz, do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade de Itapira, é uma alegria muito grande. Gostaria que você falasse desse novo filho que você está colocando para o movimento espírita. É o 57º livro. O pessoal fala, você vai acabar aprendendo a escrever, né, Sérgio? Pelo menos é um exercício literário muito bom, eu gosto muito de escrever, me realizo escrevendo, quer dizer, eu escrevo porque gosto mesmo, acho importante. Tento fazer uma literatura bem clara e bem objetiva. Eu entendo que o livro, o conteúdo que ele oferece, deve ser feito de uma forma clara, objetiva, que o leitor não precise consultar dicionário, que ele possa fazer uma associação da sua vida com aquilo que ele está lendo. Em toda a minha literatura eu tenho primado nesse sentido. E pode parecer que é uma linguagem assim mais simplória, mas ela não tem nada de simplória, é uma linguagem simples, mas não simplória. Eu me lembro de um filósofo espanhol que ele dizia que é muito fácil escrever difícil, difícil é escrever fácil. Isso é, para você fazer uma linguagem ao alcance das pessoas, que todos possam entender bem, sem nenhuma dificuldade, que possam associar, inclusive, o que você está escrevendo à própria vida, a regra básica, fundamental, é simplicidade. Você tem que ser simples naquilo que escreve. Tenho procurado também fazer uma linguagem bem humorada, sempre com alguma coisa interessante e engraçada, porque eu entendo que a melhor maneira de fixar a atenção é pelo humor. Vou fazer uma obra bem humorada, tanto quanto possível, uma obra recheada de acontecimentos, de histórias, que é a melhor maneira também do leitor prestar atenção. A história é uma beleza. Não há melhor maneira de transmitir conhecimento senão através de histórias. Eu me lembro, certa feita, o Sérgio, eu estive em Ubá, Minas, e eu não me lembrava de ter passado por Minas, né, por Ubá. E fui fazer uma palestra, conversando com uma senhora logo após a palestra. Ela falou, pois é, o senhor esteve aqui há uns 10 anos mais ou menos, né? Falei, olha, eu acho que a senhora está equivocada. Pelo que eu me lembro, eu nunca estive aqui. Nossa, eu esteve sim, eu lembro até a história que o senhor contou. E lembrou de uma história que faz parte de uma palestra minha. Então você vê, ela guardou a palestra na história. A palestra ela pode até ter esquecido, mas o conteúdo da palestra que estava sintetizado na história, ela gravou. Então eu sempre digo para o pessoal que vai fazer palestras, lembre das histórias.
Faça uma linguagem simples, recheada de histórias, e você será ouvido e compreendido e as pessoas vão guardar aquilo que você vai ensinar. Então a minha literatura tem sido muito nesse sentido. Uma linguagem simples, clara, objetiva, sempre que possível injetando algumas histórias e procurando sempre que possível também fazer com que o leitor tenha momentos agradáveis e possa rir, até achar engraçado. O livro que está sendo lançado aqui em Itapira, como você falou, Sérgio, antes de Bauru, que em Bauru ele vai ser lançado só nas próximas semanas, ele é um livro que eu fiz questão de escrever em comemoração aos 150 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu comento nesse livro, que é O Homem de Bem, um trecho que está na obra onde Kardec ele situa, a seu ver, o que seria o homem de bem. Então ele vai pondo várias características do homem de bem, demonstrando o que seria realmente um homem de bem. E eu peguei esse texto de Kardec, a cada tópico a que ele se refere, eu fui separando por capítulos, então deu origem ao livro, que é uma espécie de reflexão que o leitor poderá fazer em torno do seu próprio comportamento, da sua própria vida, a ver se ele está enquadrado naquilo que Kardec situa como homem de bem, que seria o homem verdadeiramente espírita, né? O espírita verdadeiro seria aquele que estivesse cumprindo as características do homem de bem, como o próprio Kardec acentua depois ao falar dos bons espíritas. Então eu tento fazer isso, mas sempre procurando rechear o conteúdo do livro de coisas interessantes, até engraçadas, histórias, né? Tem um dos tópicos em que eu falo do comportamento do espírita, eu falo de um cidadão que ele tinha problemas, ele estava com problemas de perturbação espiritual, e ele foi conversando com um amigo, o amigo procurou orientá-lo, procurar o centro espírita, né? Aquela orientação toda que o espiritismo nos dá, no sentido de fazer uma reflexão, o amigo falou para ele, você precisa fazer uma reflexão diária, porque isso que está acontecendo com você, talvez seja problema relacionado com o seu comportamento. Então faça uma reflexão diária e você vai ver se você tem alguma coisa para corrigir no seu comportamento, de maneira que você possa, mudando o comportamento, livrar-se das suas perturbações. E ele tentou colocar em prática isso durante uma semana, que foi a recomendação do amigo. Ele fez um diário, ele foi anotando tudo, o seu comportamento, a sua maneira de ser, né, como ele interpretava as coisas. Mas no final de uma semana ele estava do mesmo tamanho, né, não melhorou nada, continuava perturbado com as mesmas dificuldades. Daí, conversando com um entrevistador, numa entrevista fraterna num centro espírita, e contando esse episódio para ele, o entrevistador falou para ele, olha, realmente o que seu amigo sugeriu é muito interessante, muito bom essa reflexão. Mas a maneira de nós mudarmos é refletir sobre o nosso comportamento. Agora, faltou aí, no caso, o referencial. E daí o cidadão perguntou, mas referencial o que é? Você tem que ter um referencial, você tem que ter um elemento de comparação. Então, quando você faz uma análise do que você fez durante o dia, você tem que comparar com o referencial, que no caso eu lhe recomendo que faça a leitura do Evangelho, particularmente o Sermão da Montanha. Então leia primeiro o Sermão da Montanha, leia atentamente, estude, procure compreender bem os conceitos do Sermão da Montanha, e depois você pegue o que você anotou e faça o confronto entre o seu comportamento e o Sermão da Montanha. Daí o cidadão se propôs a fazer isso, né? Ele, em 7 oportunidades, 7 tipos de comportamento, de coisas que aconteceram durante aqueles dias, para ele fazer o confronto entre o seu comportamento e aquilo que Jesus recomenda no Sermão da Montanha. E ele, em princípio, levou a coisa também na base da brincadeira, achando engraçado, mas quando ele terminou de fazer o estudo completo, ele estava arrasado, que ele perdeu de 7-0, quer dizer, em 7 tipos de comportamento que ele teve durante aqueles dias, no 7 ele estava totalmente distanciado do Evangelho. Ele não estava cumprindo o que o Evangelho recomenda. Daí a razão das suas perturbações, das suas mágoas e dores e tudo mais. Essa é uma história interessante, Sérgio, que é uma história que eu procurei desenvolver justamente para mostrar a necessidade de você ter um referencial, que seria o Evangelho. No nosso caso, espíritas, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Você ter ali o seu breviário, o seu referencial diário,
para dar uma análise, fazer uma análise do comportamento. Será que eu estou cumprindo aquilo que está aqui? Se eu não estou cumprindo, fatalmente eu estou de portas abertas à perturbação, ao desajuste, aos desvios de comportamento. Richard, nós vamos encerrar e eu queria encerrar com uma última pergunta. Nós sabemos que 57 livros, 57 filhos, e logicamente é muito difícil às vezes nós qualificarmos qual seria o melhor. Mas eu gostaria que em poucas palavras você nos definisse qual desses livros mais lhe tocou. Sérgio, sem dúvida alguma, a grande emoção que eu tive como escritor foi a publicação de Para Viver a Grande Mensagem, que é o primeiro livro, né, que foi publicado pela FEB. Então, veja bem, a FEB, a maior editora espírita, é o órgão diretivo do movimento espírita, né, a FEB tradicional, a casa máter do espiritismo, como se costuma dizer, e de repente a FEB publicar o meu primeiro livro, eu ainda novato praticamente nas letras, e ter o prazer de ver a FEB publicar o meu livro foi uma emoção muito grande. Esse primeiro filho me causou muita emoção. Agora, um detalhe interessante, Sérgio, eu tenho muitos livros publicados, 57, né? Haverá aqueles que eu acho que são melhores, né? Que eu tenho a pretensão, inclusive, de que, com o passar do tempo, com a prática, confrontando o que eu escrevo hoje com o que eu escrevi naquela época, eu devo ter melhorado, devo ter evoluído como escritor, né? Mas no outro dia eu estava conversando com uma senhora e ela falou para mim, olha, eu devo lhe dizer que o livro seu, que eu adoro, que é o meu livro de cabeceira, é o seu melhor livro, é Para Viver a Grande Mensagem. Daí eu falei para ela, a senhora me deixou muito triste agora, né? Porque eu pensei que tinha evoluído como autor, a senhora me fala que o primeiro livro meu foi o melhor, né? Daí eu fiquei arrasado. Mas é por aí mesmo, é a questão de gosto, né? Questão de gosto. Eu abordo vários temas, vários assuntos, eu tenho livros de estudo do Livro dos Espíritos, uma série, de estudo do Evangelho, eu conto a vida de Jesus em 6 livros, abordando desde o nascimento até a ressurreição, contando fato por fato, procurando mostrar aquilo que o Espiritismo nos ensina a respeito do assunto. Tem estudo das parábolas de Jesus, tem estudo sobre a reencarnação, estudo sobre o suicídio. Por sinal, Sérgio, esse livro sobre o suicídio tem sido traduzido e publicado lá na Europa, viu? Já tem edição em francês, em norueguês, em russo, em inglês, porque o pessoal lá está muito preocupado com os altos índices de suicídio hoje na Europa. E esse livro é uma cartilha sobre o suicídio, uma forma de mostrar à pessoa que o suicídio não é algo interessante para ela. E vende muito. Então eu tenho livros sobre suicídio, tenho sobre a reencarnação, sobre mediunidade, na forma de diálogos, de perguntas e respostas, e sempre de acordo com a época e de acordo com a minha disposição e a inspiração que temos, vamos abordando determinados aspectos da doutrina. Sempre tentando fazer uma linguagem clara, objetiva, agradável, né, ao entendimento de todos, seria por aí. Nós vamos então encerrando essa nossa entrevista hoje com o nosso querido Richard Simonetti, da cidade de Bauru, do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade. Obrigado, Richard. Sérgio, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com o André, com os confrades aqui de Itapira. É sempre muito prazeroso estar aqui na sua casa, sempre muito acolhedora. É um estágio depurativo, um estágio estimulante, e ver o seu trabalho também à frente do centro, o desenvolvimento de atividades tão importantes para o movimento espírita. Fico muito grato pela oportunidade de participar aqui do programa uma vez mais, e tudo que eu posso desejar nas comemorações dos 150 anos de lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo é que nós espíritas estejamos bem conscientes da enorme tarefa que nos compete no sentido de divulgar a doutrina espírita, particularmente pelo exemplo, a fim de que estejamos realmente contribuindo para a consolidação da doutrina, o seu desenvolvimento em nossa pátria, como a mais legítima, a mais grandiosa contribuição em favor da construção de um mundo melhor. Muito obrigado.